Olá pessoal, eu sou Ana Paula Rezende, sou psicóloga clínica e arte-terapeuta e trouxe para vocês hoje o tema de ansiedade e arte-terapia. Eu gostaria de trazer para vocês, primeiramente, uma reflexão sobre o que é a ansiedade. Muitas vezes nós temos alguns conceitos como ansiedade, depressão, dentre outros, que acabaram caindo no senso comum. E é importante que a gente entenda verdadeiramente o que consiste a ansiedade. Primeiramente, eu gostaria de enfocar a ansiedade que é dita ansiedade normal. O que seria isso, né? A função primordial da ansiedade, ela é proteção, nos proteger em relação a algum medo. Então, se nós formos pensar que é importante, né, para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, que a gente tenha uma boa percepção dos perigos imediatos, para que a gente tenha uma resposta rápida. Então, essa ansiedade é uma ansiedade adaptativa, é uma ansiedade normal, onde nós já conhecemos, conhecemos ou percebemos um tipo de problema e planejamos uma solução para nos proteger ou para evitar que aquilo de alguma forma atrapalhe. Então, a ansiedade dita normal é aquela ansiedade que prepara você para eventos futuros, te traz para a realidade, te traz para que você tenha uma percepção ampla sobre possíveis medos, perigos reais. Tá? Então, é o que a gente chama de ansiedade normal. É importante que o medo, ele tenha eu gosto muito de usar uma metáfora que é do freio, né? Então, assim, se você está numa alta velocidade, você precisa ter controle desse freio, porque senão você fica no estado de impulsividade e de perigo, né? Então, a ansiedade, ela pode ser normal? Pode, desde que ela esteja de acordo com esses aspectos que eu falei com vocês. Agora, ela pode se tornar patológica, né? E é justamente sobre essa ansiedade que nós vamos falar hoje. O que significa uma ansiedade patológica? Como eu falei com vocês anteriormente, a ansiedade, ela tem a ver com a questão do medo, da autopreservação, né? Da autoproteção. Só que quando essa ansiedade ela se torna constante e ela se torna no sentido de ser desproporcional, tá? Então ele já é um medo, muitas vezes imaginário, muitas vezes sem fundamentação real, tá? Onde o funcionamento da pessoa se torna prejudicado. A gente vai ter prejuízos de sono, de alimentação, de relacionamento, prejuízos acadêmicos, prejuízos profissionais, tá? Muitas vezes somatizações, uma série de sintomas físicos. Então, o que caracteriza uma ansiedade patológica é um sofrimento desproporcional, uma reação desproporcional a um perigo real, tá? Então, o perigo, quando existe, ele é muito menor. Tá? Então, nós vamos falar justamente sobre essa ansiedade, entendermos um pouco sobre esse conceito. Vou falar um pouquinho sobre a infância, já que tudo, a gente sabe que a base se encontra na infância, né? Então, essa ansiedade que traz esse prejuízo todo, ela já é caracterizada patológica. Mas a gente tem um degrau acima, né? Nós podemos ter momentos de uma ansiedade patológica, picos, dependendo do momento de vida que a pessoa se encontra, ou ele pode ainda ter um degrau acima, que se não tratado e se não cuidado, passa a ser um transtorno de ansiedade. Tá? O transtorno ele já é caracterizado por excessivo sofrimento às expectativas ou sensações de apreensão sem justificativa real. Tá? Na ansiedade patológica, muitas vezes a gente até encontra uma fundamentação, existe um medo, ainda assim ele fica desproporcional. No transtorno de ansiedade é o medo de sentir medo. Então, muitas vezes não há dados de realidade para que a pessoa se sinta daquela forma. Tá? Existem diversos tipos de transtorno de ansiedade, fica para um próximo vídeo, um próximo momento, nós podemos falar um pouco sobre cada um deles.
queria falar um pouquinho sobre fatores de risco, né? Fatores de risco para a ansiedade patológica e para o risco de vir a se transformar num transtorno, principalmente num transtorno de ansiedade, tá? Aqui vai um esquema, né, para que os terapeutas tenham atenção na hora da anamnese, para que professores, educadores também tenham conhecimento sobre essas possibilidades de risco. Quando existe uma história familiar, tá, de transtornos mentais, não necessariamente somente da ansiedade, se os pais já tiveram algum tipo de transtorno, de ansiedade ou outro aspecto de questões de saúde mental, é um fator de risco. Tá? Nós sabemos que existe sim um aspecto genético, tá? Se existe um estresse ambiental persistente, né? A pessoa ela está sob uma pressão constante ou de uma intensidade muito acentuada, mesmo que não tenha sido por tanto tempo, mas foi muito significativo, aquilo também pode ser um fator de risco. Dependendo do temperamento do indivíduo, tá? Dependendo de como ele lida com a sua forma, se ele é mais introspectivo, se ele tende a internalizar mais esses aspectos, ou se ele é mais extrovertido, tá? E se tem alguma experiência de evento traumático. Então, dependendo do temperamento, aí a gente vai olhar temperamento, aspectos genéticos, aspectos ambientais e experiências de vida. Todos esse gráfico aqui é para que a gente possa nos sensibilizar, entender possíveis riscos, ok? Mas eu queria trazer uma reflexão, porque muitas vezes um diagnóstico ou a possibilidade de risco, ele não significa destino, tá? Então, embora inúmeros fatores de risco tenham influência no desenvolvimento da ansiedade, eles não têm força de destino. O que eu quero dizer com isso? Embora muitas vezes você tenha um ambiente que pode propiciar essa ansiedade, temos uma família com histórico genético também, que também fortaleça isso. Não necessariamente você tem um destino, já está totalmente determinado, que da mesma forma se você terá o mesmo quadro, tá? Por isso, hoje, esse vídeo, para que nós possamos falar especificamente da arte-terapia, como que ela pode ser utilizada, como ela pode ser uma ferramenta terapêutica na ajuda, no auxílio para o tratamento da ansiedade. Para isso, eu gostaria de falar de uma palavra que é a coragem, né? Se a gente pensa que a ansiedade, ele é um medo, muitas vezes com distorções da realidade, né? Medos muitas vezes até infundados. É importante que a gente pare para pensar na coragem. Eu trouxe aqui um pensamento para vocês, e a coragem ela pode ser de alguma forma, de muitas formas, exercitada através de ferramentas e de técnicas específicas de arte-terapia. A coragem é um músculo como os outros, precisa ser exercitada de tempos em tempos para sua função não ficar atrofiada. Então, para isso, eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho da função da arte-terapia, a gente entender o seguinte: a ansiedade, ela traz um aumento de expectativa. É como se a pessoa ficasse num estado de alerta o tempo todo. E com isso, automaticamente, a esperança, né, essa sensação de esperança do novo, ela tende a ficar ali subtraída, né? Então, o aumento dessa expectativa, ela traz uma angústia. Muitas vezes retira a lucidez, tá? Retira a eficiência, altera as emoções. Então, nós temos se a gente for pensar no esquema básico, que é pensamento, se eu tenho uma distorção de pensamento, que retira a minha lucidez porque ele está, digamos assim, ele está alterado esse pensamento, tá? Justamente porque essa percepção também está alterada. Então, se esse pensamento está dessa forma, ele vai alterar as emoções. E as emoções alteradas, nós teremos comportamentos também alterados.
traz medo, traz instabilidade e traz a vida ausente. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem a ver com a expectativa, com o futuro, com a tentativa de controlar o incontrolável e nos traz da vida presente, do momento presente. Enquanto que a esperança, que automaticamente é reduzida na ansiedade, ela que nos traz criatividade e vontade. Então nós precisamos ter um olhar maior sobre a criatividade, sobre a esperança e sobre a vontade como ferramentas para o auxílio. Quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos avaliar caso a caso, tá? Nós temos casos que a psicoterapia e a arteterapia são extremamente funcionais. Há determinados transtornos onde é necessário o auxílio de outros especialistas, tais como o médico, o médico psiquiatra, especificamente, onde é necessário, pode vir a ser necessária alguma medicação. Tá? Então, eu estou colocando aqui para vocês um olhar, uma reflexão sobre ferramentas da arte-terapia no manejo da ansiedade. Então, por que a arte-terapia pode ser um auxílio aí na ansiedade? Primeiramente, porque a arte-terapia nos auxilia tremendamente em relação ao nosso autoconhecimento. Quando eu falo autoconhecimento, eu falo sobre conhecer a si mesmo, tanto no seu lado luz, persona, no seu lado sombra, né, em todos os seus aspectos. Então, quando nós temos consciência de uma fragilidade e também consciência de pontos fortes, isso muda totalmente o nosso olhar. É possível você perceber sentimentos, emoções, sem necessariamente se identificar com elas. A arte-terapia, ela traz também algo muito especial e muito fundamental, que é a ampliação da consciência. Muitas vezes, a ansiedade, ela acaba fazendo com que a nossa percepção fique muito estreita, como se o nosso campo de visão ficasse muito reduzido. Então, eu gosto de usar uma metáfora que é um prédio. Se eu estou no primeiro andar, abro a janela, eu vou ter um campo de visão. Se eu vou para o 10º andar, eu terei um outro foco, uma outra forma, uma ampliação. Então, isso seria tal como o desenvolvimento da consciência. Eu posso ampliar o meu olhar, eu posso aumentar repertórios, possibilidades de atuação. A arte-terapia nos traz algo muito fundamental no tratamento da ansiedade, porque ela aumenta o nosso foco no momento presente. O que significa isso? A arte-terapia nos possibilita trabalhar os sentidos: tato, olfato, audição, visão. Então, todos os sentidos, eles são trabalhados na arte-terapia. Por isso tem várias técnicas. Então, quando nós trabalhamos os sentidos, nós automaticamente nos conectamos com o presente, com o aqui e agora. A gente retira o devaneio, que seria aquele devaneio de fantasioso, no aspecto negativo, de fantasias persecutórias e negativas, para o foco no momento presente. A arte-terapia também traz uma mensagem subjacente fantástica, que é a capacidade de transformação. Temos diversas técnicas, diversas formas de trabalharmos com a arte-terapia, e em todas elas o que há em comum é transformação. As tintas se transformam numa pintura, as canetas num desenho, a sucata num brinquedo, num objeto, construções, poesias. Então é transformação. Então essa mensagem subliminar da arte-terapia como possibilidade de transformação nos traz exatamente a esperança de transformar a nossa vida, de transformar a nossa percepção, de transformar a nossa capacidade de enfrentamento da realidade. A arte-terapia traz desbloqueios, ela possibilita o desbloqueio da criatividade, né? Ela amplia a possibilidade de criação e com isso de esperança, do novo.
ok? Então, a arte-terapia pode sim ser utilizada no manejo da ansiedade, ela pode ser um recurso terapêutico fantástico. Então, eu trouxe para vocês uma introdução, nós teremos 3 vídeos, essa é a primeira aula, e teremos mais 2 aulas para aprofundarmos um pouquinho mais esse tema da ansiedade e da arte-terapia como possibilidade terapêutica. Convido a vocês também, quem quiser ter um aprofundamento, conhecer mais sobre arte-terapia, que venham fazer parte do nosso curso. Nós temos um curso online de arte-terapia, são mais de 30 vídeos, onde eu trago vários exercícios, exemplificando, né, vários exercícios para que possam ser trabalhados pelos terapeutas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até lá!